Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Como estão? Gente, vamos aqui dar continuidade às gravações das nossas aulas, dos nossos vídeos. E conforme prometido, hoje seria, nosso conteúdo seria limite. Então nós vamos dar início ao conteúdo de limite. Só que vocês observem que vai ter vários vídeos de limite, que limite é um conteúdo muito extenso, muito vasto, muito grande. Então não tem como em uma única aula contemplar toda a programação de limite. Então nós vamos fazer uma parte neste vídeo, no próximo vídeo outra parte, e no próximo vídeo outra parte, tá? Nós vamos tentar fazer em 3 vídeos, tá bom? A nossa primeira aula sobre isso, limite, nós vamos dar uma ideia intuitiva de limite. O que vem a ser limite? Tá? O que vem a ser limite? O que vem a ser limite? O que é um limite? Como vamos determinar, como é que vamos encontrar o limite de uma função? Bem, quando nós falamos de limite, nós vamos lembrar um pouco do vídeo anterior, que é sobre continuidade. Tá? Aqui nós vamos refazer a definição de continuidade. Após definirmos limite, nós vamos ver uma nova visão de continuidade, tá bom? Quando nós falamos lá no vídeo de continuidade, nós falamos que a continuidade ela é um fenômeno local. O limite também, ele é um fenômeno local. A função pode ter limite em um ponto, mas pode não ter limite em outro ponto. Tá bom? Então, as ideias são um pouco parecidas, não são a mesma coisa, tá? Mas elas são um pouco parecidas, são um pouco similares à ideia, tá bom? Então vamos lá. Vamos pegar primeiramente uma ideia intuitiva de limite aqui. Vamos pegar esta régua e vamos construir aqui uma figura, certo? Você que está aí desse outro lado, você imagina conosco que isso seja um quadrado, tá bom? Você imagina que isso seja um quadrado que nós estamos tentando fazer aqui. Muito bem. Bom, então nós temos um quadrado aqui, ó. Onde esse quadrado tem lado 1 e esse quadrado tem lado 1. Qual é a área desse quadrado? A área é 1, uma unidade de área, certo? Uma unidade de área, tá? Se for metro é um metro quadrado, se for centímetro é um centímetro quadrado, vai depender de que é esse 1 aqui. Se esse 1 é metro, se é centímetro, se é decâmetro, se é centímetro, se é quilômetro, sei lá o que for. Tá? Então vai ser 1. Tudo bem? Suponha agora que você pega este quadrado aqui, ó, e divide ele aqui ao meio. Tá? Aí você vai trabalhar só com isso aqui, ó. Só com isso aqui. Qual é a área disso aqui? Essa área colorida aqui, eu vou tentar fazer de vermelho aqui. Esta área 1 aqui, eu vou chamar de área 1. Isso aqui, qual é a área disso aqui? Então a área 1 é igual a 1 sobre 2, é a metade, tá bom? Vamos fazer agora, que tu vai pegar isso aqui agora, ó, e fazer isso aqui, ó. Mais essa outra área agora aqui, ó. O que você tem dessa área aqui? Se você dividisse isso aqui ao meio, aqui tudo aqui, olha só como é que você ia ter, ó. Certo? Você ia ter, ó, meio, que é essa aqui, ó. Aqui, ó, isto aqui agora, tudo isso aqui, ó. Ó, é isso aqui, é tudo. Tá? E nós vamos chamar isso grandão de área 2. Tá? Então, quem é a área 2? A área 2 vai ser a área 1 mais 1/4. Não é?
olha só, observe que tu tem 1/4, 1/4, 1/4. A área 1, ela é quem? 1/2 mais 1/4, certo? Aí, tirando o MMC, que a tia Chica nos ensinou lá no primário, você vai ter aqui que o MMC é 4, 4 dividido por 2 vai dar 2, 2 vezes 1 dá 2, 4 dividido por 4 vai dar 1, 1 vezes 1 dá 1, 2 com mais 1 dá 3. Então isso aqui vai dar 3/4. Olha só, observe que esse 3/4 aqui, ó, é maior do que esse camarada aqui, certo? Se você pegar agora esse outro aqui, ó, e dividir aqui, ó, o que vai acontecer? Você vai somar esta área mais essa, ou seja, essa que nós já tínhamos e mais esse pedaço aqui, ó, certo? E quanto é que vai dar isso aí? Isso aí vai dar, ó, meio, vamos chamar esse grandão agora aqui de área 3, ó. Área 3 é tudo isso aqui, ó. A área 3 vai ser igual a área 1 mais a área 1, que é isso aqui, né? Mais esse pedaço aqui e mais esse aqui. Ou seja, então vai ser a área 2, certo? Vai ser a área 2. Aqui é a área 2, tá? É a área 2 mais esse pedaço aqui, ó. Quanto é esse pedaço aqui? Esse pedacinho aqui nada mais é do que, se você dividir, ó, 1 em 2, 1 em 2, 1 em 2, 1 em 2, então isso aqui vai ser nada mais do que 1/8. Então essa área 3, ela vai ser o que? 3/4, que nós já tínhamos, que era essa área aqui, mais 1/8. Tá? Ou seja, a área 3, tudo isso aqui, vai ser meio, que é isso aqui, mais 1/4, que é este aqui, ó, o meio é esse aqui, ó, mais 1/4, que é esse aqui, mais 1/8, que é esse pedaço aqui, tá? Aí tirando o MMC, isso aqui vai dar 8, aí 8 dividido por 2 vai dar 4, vezes 1 é 4. 8 dividido por 4 vai dar 2, vezes 1 dá 2. 8 dividido por 8 vai dar 1, vezes 1 dá 1. Tá? Então vai ser 4, com mais 2, com mais 1. Isso vai ser 7/8. Imagina a seguinte situação, gente. Olha, quando nós tínhamos isso aqui, ó, nós tínhamos meio. Isto aqui, ó, 3/4. Isto, agora mais isso aqui, ó, vamos ter 7/8. Observe que 1/2 é menor do que 3/4, que é menor do que 7/8. Tá? O que nós estamos verificando aqui? Que esta área aqui está aumentando. Então, olha só, qual é a área da figura? Seria igual a 1. Vamos dizer que é metro, ficaria 1 metro quadrado. Tá? Observe que, olha aqui, ó, era meio, aumentou e agora aumentou ainda mais. Observe que isto aqui, o que está acontecendo? A área está aumentando, está tendendo a 1. Tá? Ela pode até chegar a 1, mas nem sempre isso acontece. Então isso é uma ideia de limite que eu posso avisar para vocês, que o limite ele não é um valor fixo. Tá? Pode acontecer de, ó, vai dar tanto, pode acontecer, tudo bem, mas nem sempre podemos dizer que o limite ele é um valor fixo. Nós podemos garantir para vocês que o limite ele é uma tendência, ele pode tender a um determinado valor. Possa que nunca ele vai chegar nesse valor, mas ele está tendendo. Tá? Ele pode até chegar no valor que ele está tendendo, sim, mas jamais ele irá ultrapassá-lo. Tá? A tendência é tanto, ele vai até chegar a tanto, mas não vai ultrapassar. Ele pode chegar, ele pode até não chegar também, tá bom?
Então é essa mais ou menos a ideia intuitiva de limite. Vejamos bem, já que nós já vimos o que é essa ideia intuitiva de limite, a pergunta é, como é que eu defino limite? Como é que eu escrevo matematicamente o limite? Então vamos lá, definição de limite. Vamos fazer a definição, tá? Olha só, limite. Então a definição é essa aqui, ó. Vejamos bem, vou explicar bem para vocês, ó. Sejam f uma função e P é um ponto do domínio de f. É um ponto do domínio de f. F é uma função e P o ponto do domínio de uma função. Tá bom? Então vejamos bem. Olha só. Dizemos que f, a função f, tem limite L exatamente nesse ponto P, se, olha só, lembra desse símbolo aqui, ó, para todo epsilon maior do que zero, existe um delta também maior do que zero, tal que para todo x que pertence ao domínio da tua função, acontece isso aqui, ó, zero, certo? Menor que a distância entre x e o p. Essa distância entre x e o p tem que ser menor do que delta, implicando dizer que a distância entre f de x e o limite L, essa distância tem que ser menor do que o epsilon. Tá? Tudo bem? Então é esta aqui, ó, matematicamente, a definição de limite. Tá bom? Nós vamos fazer que nem nós fizemos em continuidade. Nós vamos já desenhar o gráfico aqui. Lá no gráfico nós vamos apresentar para vocês direitinho de como é que é feita essa... Observe que essa notação que nós usamos aqui, ó, ela pode ser feita de outras maneiras também, tá bom? Tá? Pode ser feita de outra maneira. Tá? Eu posso pegar aqui um intervalo. Isso aqui é intervalo, né? Intervalo de onde o P é o centro do intervalo, né? Seria assim, ó. Eu poderia escrever assim: P menos delta menor do que x, que é menor que P mais delta. Isso implica dizer que L menos epsilon é menor que f de x e que é menor do que L mais epsilon, né? Essa é outra maneira de você escrever também essa definição aqui, ó, né? E existe ainda uma outra maneira. A outra maneira seria x pertence a esse intervalo aqui, ó, P menos delta e P mais delta. Implica dizer que f de x pertence ao intervalo L menos epsilon e L mais epsilon, tá? Então são três maneiras diferentes de você escrever. Essa questão aqui não muda, tá? Então, sejam f, uma função, e p, por isso que sejam, plural, tá? Porque tá falando da função e do ponto, que pertence ao domínio da tal função f, que nós estamos dizendo, tá? Então, dizemos que f, ela tem limite neste ponto L, ó. Lembre-se que eu disse que o limite ele é um fenômeno local, pontual, tá? Em determinado ponto. Você quer calcular o limite da função. É limite da função em um determinado ponto. Ela pode não ter limite em um ponto, mas pode ter limite em outro ponto.
Tá? Ela tem limite num determinado ponto, tá? E o limite é exatamente L em P, se acontecer esse fenômeno aqui, ó. Tudo bem? Agora nós vamos fazer exatamente aqui mais umas observações aqui, se é para... Vamos ver aqui alguns exemplos de limite, tá bom? Vamos pegar aqui um limite de uma função para a gente se divertir um pouquinho. Pegar aqui uma função e possamos calcular o limite dela. Vejamos bem, olha essa função aqui, ó. A função f de x é igual a 3x mais 2. Tá? Eu quero calcular o limite dessa função quando o x tender para 3. Quando o x tende a 3. Então, como é que a gente representa aqui? Olha, é assim, o limite de f de x quando x tender a 3. Tá? Significa dizer o quê? Que você vai nesta função e no lugar do 3, no lugar do x, você vai colocar o ponto que ele está tendendo. Tá? Então vai ficar o 3, que é esse aqui, que multiplica exatamente o valor que ele está tendendo, mais o 2. Então, o limite da 3 vezes 3, 9, mais 2, 11. Então, o limite desta função, quando o x estiver se aproximando de 3, é igual a 11. Tá? É igual a 11. Tá? Vejamos bem que nós vamos ter que calcular aqui alguns tipos de funções diferentes, tá bom? Aí você vai dizer, então, esse limite vai existir sempre. Não. Nós temos que ter alguns cuidados. Nós temos alguns tipos de funções que ela é meio que indefinida, essas questões. Eu vou colocar um exemplo para vocês aqui, ó. Olha só. Vou colocar aqui um gráfico de uma função, tá? Aqui, ó. Eu não sei que função é essa aqui. É um gráfico aqui de uma função que eu vou chamar de função G. Tá? Aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho um ponto. Este ponto é exatamente o ponto P. Tá? Aqui é o ponto P. Então, olha aqui, eu vou fazer aqui, ó, o ponto P aqui e aqui, ó. E bem aqui é o limite, o L. Tá? Aqui, ó. Aqui é o L. Tá? Muito bem. Observe que aqui, ó, eu tenho pontos. Os pontos X estão aqui, ó. O X se aproxima de P. Então, os valores aqui, ó, estão se aproximando aqui. Olha aqui, os valores estão se aproximando de L. Tá? Aqui, ó, você tem X se aproximando também aqui, ó. Então, tem valores se aproximando aqui, ó. Tá? Aqui você tem valores se aproximando de L. Olha aqui, ó. Tá? Então, nem sempre esse L vai existir. Quando ele existir, beleza. Você diz que o limite da função no ponto P é L. Tá? Mas nem sempre isso vai acontecer. Vejamos bem este exemplo aqui, ó, lindo e maravilhoso. Você tem essa função aqui, ó. Olha só. F de x é igual. Veja bem aqui, ó. X. Se x for menor ou igual a 3, x mais 2, se o x for maior do que 3. Ah? Vejamos bem como vai ficar o gráfico dessa função. Olha só. Vejam bem aqui, ó. Se o x for menor do que 3, ó, aqui, ó, vamos calcular aqui o ponto 3 aqui, ó. Tá? Aqui o 3, aqui o 2, aqui o 1 e aqui o 0, tá? Para x menor do que 3 são esses valores aqui, ó, para cá, ó. Vamos embora, tá? O x menor do que 3, tá? Então, para x menor, olha aqui, ó, x menor ou igual a 3. Então, se é igual, então vai entrar na conta, né? Então vai ser x. Se o x for igual a 3, então isso aqui vai ser aqui. O próprio 3. Tá? 3. 3. Tá? Aí, se o x for
2. Se for 0, x for 0, esse é 0. Tá? Então, ó, eu tenho um ponto aqui e um ponto aqui. Pelo segundo postulado de Euclides, dois pontos distintos determinam uma reta. E isso aqui é uma reta. Então, eu tenho isso aqui. Ó. E aqui ó, é fechado. Tá? Agora, aqui, olha só. Vejamos bem. Eu vou ter valores aqui, ó. Vou usar essa outra função, x mais 2, se o x for maior do que o 3. Se o x é maior do que o 3, ó, se o x fosse 3 aqui, eu daria 5. Tá? Então, vamos lá. 4 e 5 aqui. Ó. Tá? Então, vejamos bem. Estaria aqui assim, ó. Aqui, ó. 5. Aqui é fechado e aqui é aberto. Se o x for 4, 4 é maior do que 3. 4 com mais 2, 6. Então, você vai ter 4 e o 5 aqui, ó. 6 aqui, ó. Você vai ter aqui, ó. Então, daqui você vai ter mais ou menos essa reta para cá, ó. Observe quem? Observe uma coisa aqui, ó. Ó. Quando o x está se aproximando, ó, do 3, por este lado aqui, ó, observe, por esse lado ele está batendo tudo aqui, ó, olha aqui, ó, está batendo tudo aqui em cima, ó. Quando o x por esse lado, ele está indo para cá, para o 5. Quando ele se aproxima de 3 por este lado, ó, ele está indo para cá, ó, para o 3. Então, observe que no ponto 3, no ponto P igual a 3, nós podemos dizer aqui, nesse caso, que essa função não tem limite nesse ponto. Ela não tem limite nesse ponto. Ah, ela não tem limite. Já é o caso diferente dessa aqui, olha essa aqui, ó, não teve isso. Por aqui, ó, estão tendendo para L e esse aqui, por aqui, estão tendendo para L, para o mesmo lugar. Aqui não, estão tendendo para locais distintos. Tá? Então nós temos que ter muito cuidado com essas aplicações do limite. Tá? Então, se nós temos esses tipos de função aqui, nós temos que ter muito cuidado, olhar para esses pontos aqui, ó, que elas vão definir aqui, ó. Muito cuidado com esses pontos. Tá? Vejamos bem. Quando nós temos uma função desse tipo aqui, ó, a função é f de x, onde a função é definida desse ponto, desse tipo aqui, ó. F de x é igual a x ao quadrado menos 5x mais 4. Eu quero calcular o limite dessa função, limite de f de x, limite de f de x quando x tender para 2. Observe que você tem uma função polinomial. Tá? Você tem uma função polinomial. Então, função polinomial, elas são contínuas. Tá? Há uma outra coisa que você tem que observar aqui, ó, que neste ponto, a tua função ela é descontínua, ela não é contínua no ponto 3. Então, se ela não é contínua, não faz sentido você falar em limite de função descontínua. Tá? Você só pode falar em limite se a função for contínua. Se ela não for contínua, não faz sentido você falar, tá? Então, a função polinomial não te dá problema. Ó, se tu colocar o 2 aqui, ó, é só colocar o 2 ao quadrado, o 2 devido o x tender para 2. Menos 5 vezes 2 mais 4. Tá? Aí você pega, aplica isso aqui, né? Isso aqui vai dar 4, com mais 4, 8, menos 10 vai ser igual a menos 2. Né? Pronto, é isso aí, ó. Né? Mas nem sempre isso é essa maravilha toda aí, certo? Acontece de ter algumas situações que a gente precisa, muitas vezes, ter muito cuidado. Principalmente em questões quando dá indeterminação. Vamos fazer aqui um novo exemplo aqui para vocês aqui, que é para você ficar bem inteirado de como é que as coisas acontecem. Se você fizer esse camarada aqui, ó, esta função f de x igual a x ao quadrado menos 1
sobre x menos 1. Tá? Aqui, ó. É esta função aqui. Tá? Então, eu quero calcular aqui, olha, o limite de f de x quando x estiver indo em direção a 1. Observe que quando o x estiver indo em direção a 1, se você substituir o 1 aqui, ó, vai ficar 1 menos 1, dá 0. Você vai ter uma função cujo denominador é 0. Denominador é 0 não existe. Tá? Não existe. Não é o caso dessa função aqui, ó. Olha, você substituiu aqui, não te causou problema nenhum. Não tem um problema com isso. Tá? A função polinomial. Já essa daqui não, causou um problema. Você não pode só substituir o 1 aqui e aqui, como não aconteceu aqui, ó. Como aconteceu aqui nessa função aqui, nós só substituímos. Por que nós só substituímos? Porque a função não causa indeterminação. Ela não tem indeterminação. Essa aqui não, ela tem. Se tu substituir o 1 aqui, tu vai ficar 0 dividido por 0. Isso aqui não existe matematicamente. Né? Então, qual é a saída? Não esqueça que 1 ao quadrado é igual a 1. Correto? Então, no lugar desse 1 aqui, eu posso colocar 1 ao quadrado. Então, vejamos bem, eu tenho que calcular o limite de quem? De x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 quando x tender a 1. Isto aqui, ó, esse camarada aqui, ó, é a mesma coisa que você escrever isso aqui, ó. Olha, o limite de x menos 1 de x ao quadrado menos 1 ao quadrado sobre x menos 1. Ó, 1 ao quadrado é 1. É a mesma coisa. Então, lá, o que é isso aqui agora? Isso aqui é a diferença de 2 quadrados. A diferença de 2 quadrados, a tia Chica ensinou pra gente lá no primário, certo? Como é que eu escrevo a diferença de 2 quadrados? A diferença de 2 quadrados eu posso escrever pelo produto da soma pela diferença de 2 termos. Então, isso aqui eu posso escrever sendo, ó, x mais 1 que multiplica x menos 1. Isso sobre x menos 1. Olha só. Agora, esse cara aqui eu posso cancelar com esse aqui, ó. Certo? E o que ficou aqui? Ficou somente o limite de x mais 1 quando x tender a 1. Observe que agora, nesse momento, você não tem indeterminação. Aquela indeterminação que você tinha aqui, ó, acabou, você não tem mais. Então você vai voltar a esse caso. Somente substituir agora. Você acabou a indeterminação. Então vai ficar aqui, ó, o limite, no lugar do x substituir o 1, vai ficar 1 mais 1 igual a 2. Certo? Então aí você vem aqui, ó, e faz isso aqui, ó. Beleza? Então, tem que ter cuidado quando aparecem essas funções estilo quociente, tá? Em forma de fração. Olha para o denominador, se ele não te der indeterminação, você substituir não vai te dar 0, você pode substituir na boa, sem problema nenhum. Se aqui o limite, por exemplo, tendesse para 2 aqui, ó, pode substituir 2 menos 1 vai dar 1, não dá indeterminação, acabou. Mas quando ele dá indeterminação, você vai ter que usar algum artifício, dependendo da função, para que você possa... Aqui nós podemos fatorar, em alguns casos você tem que racionalizar, vai multiplicar pela conjugado, dependendo do tipo de função que você vai ter, tá bom? Então essa função vai ser completamente decisiva para que você possa verificar isso. Então, olha só, de posse dessas informações aqui, nós podemos retomar, então, a definição de continuidade. Lembra quando nós falamos de continuidade? O que nós falamos de continuidade? Nós falamos em continuidade a respeito de uma função é contínua e dado um epsilon maior que 0, existe um delta maior do que 0, não é isso? Tal que acontece aquele modo que nós definimos lá no vídeo anterior. Agora, olha só,
já que nós já conhecemos o conceito de limite, como é que eu posso associar as duas coisas? Então, nós podemos reescrever agora a definição de continuidade, depois de sabermos a definição de limite, claro. Vejamos bem. Uma função ela é contínua no ponto... Eu quero que uma função seja contínua num ponto P. Eu quero que a função f... Vou arriscar aqui. Eu quero que f seja contínua em P. Tal que P pertence ao domínio de f. Tá bom? Então, o que tem que acontecer? Primeiro, f de P tem que existir. É o primeiro fato. F de P, o nome desse símbolo aqui, existe. F de P tem que existir. É o primeiro. Vou colocar aqui o primeiro. O segundo passo que você tem que fazer é esse aqui, o limite de f de x, quando x tender para esse ponto P, isso aqui também tem que existir. É a segunda condição. Primeira condição, eu quero que a função seja contínua em P. A função ser contínua em P, a imagem de P tem que existir. Isso aqui é a imagem de P. Quando você aplica o P na função, tem que te dar um número real. E mais, o limite da função no ponto x, quando o ponto x está indo em direção a P, quando eu digo ponto x indo em direção a P, eu estou dizendo na vizinhança de P. Você pega um ponto P, os pontos vizinhos dele ali. Então, o limite na vizinhança desse P tem que existir, quando a vizinhança está indo em direção ao ponto P. A terceira condição é uma consequência das duas. O mais tem que acontecer? Tem que acontecer isso aqui, o limite de f de x, quando o x tender a P, tem que ser igual a f de P. Então aqui, então dizer que uma função é contínua, no ponto de vista agora, é isso aqui, A função é contínua no ponto P se a imagem do P existe, o limite na vizinhança existe e mais, eles são iguais. Então é essa aí a ideia da definição de continuidade olhando pelo limite. Tá bom assim? Tudo jóia? Vamos lá. Limite de uma constante. Constante, quando eu falo constante é um número, gente. Constante é um número. Então, o limite de uma constante é a própria constante. Se você tem uma função f de x, que ela é igual a 4, a 3, igual a 3. Então, o limite de f de x, quando o x tender para qualquer que seja o valor, qualquer que seja o número p, isso não vai mudar, vai ter sempre o próprio 3. Então, o limite de uma constante é sempre a própria constante. Tá bom? Então, gente, nós vamos ficando por aqui. No próximo vídeo, nós vamos falar um pouco sobre as propriedades de limites, limites laterais e limite de funções compostas. Tá bom? Então, ficamos por aqui e até o próximo vídeo.